Vamos começar então o debate sobre o filme Montanha Mágica que a gente acabou de assistir. Eu quero agradecer primeiro, além do apoio das monitoras, a parceria do Danilo com esse projeto, essa série de escrita e cinema, né? Já é o segundo evento que a gente faz comemorando os 150 anos de nascimento do Thomas Mann. A gente fez a Morte em Veneza em setembro, agora a Montanha Mágica. E agradecer a presença do nosso convidado hoje, Caio Felipe. E agora a gente vai comentar então alguns aspectos, tanto do filme quanto do romance em relação ao filme, enfim, pensando aqui essas questões de adaptação. Até porque a ideia dessa série de eventos escrita e cinema é pensar escrita criativa e tradução amplamente, né? Também tradução e semiótica e essas maneiras de escrita criativa. Obrigada por ter vindo, obrigada Danilo pela parceria e bem-vindo aqui mais uma vez. Boa tarde, meu nome é Caio Felipe, eu sou mestre em Ciência Política no Estudos pelo IESP-UERJ, mas a minha graduação em Ciência Política no UNB é uma temática no tema de monografia, então uma relação já chega com esse romance, eu até comentei mais cedo com o Danilo, que pegou uma fase de extensão da minha vida, que eu comecei a ler matemática quando eu tinha 16 anos, no terceiro ano do ensino médio, uma amiga minha me emprestou o livro. Só que ela passou para direito no FRJ, e ela pediu o livro de volta, e eu parei na metade do romance, e só que eu terminei de ler um ano depois, peguei o livro de presente de aniversário da minha mãe, eu terminei de ler a segunda metade do romance na UNB já no primeiro semestre de graduação de Ciência Política, e foi de longe assim, meu romance favorito, assim, até hoje é o meu livro preferido. Então, 2 anos depois que eu fiz esse tema de monografia, eu decidi fazer uma monografia sobre matemática, principalmente pela segunda metade ter uma temática política muito presente, né? O próprio filme mostra bastante isso. A minha monografia focou muito na questão do CTB e NAFTA, né, que são os dois pedagogos que tentam influenciar o Hans Castorp. O romance ele tem temáticas que vão além da questão política, né, mas o que me interessou mais no romance, e também pensando num tema que seria interessante para a monografia, foi focar nessa questão política e ideológica. E já antecipando um comentário sobre o filme, eu acho que o filme tem alguns problemas assim, de às vezes serem meio corrido, até porque é um romance de 1000 páginas ser adaptado para um filme de 2 horas e meia, realmente muita coisa acaba tendo que ser cortada, apressada. Eu acho que o filme é melhor apreciado para quem já leu o romance, assim, pelo menos assim, eu acho que quem já leu o romance consegue entender melhor assim, o contexto de algumas passagens, assim, porque acho que quem nunca leu o Montemática e viu o filme pode ficar bem perdido, porque ele vai passando de um capítulo para o outro, e pula algumas questões que ajudam o leitor o espectador a entender melhor, mas acho que pelo menos assim, o fato de ele se ater muito pessoalmente, assim, acho que 90% da história do filme tem de fato no livro, assim, quase literal, assim, o que os personagens falam, o discurso do NAFTA, do Settembrini. Então acho que para uma pessoa que já leu o romance e assistiu o filme ajuda a ilustrar melhor algumas questões que o romance toca, inclusive nesse debate do NAFTA, de como que esse debate tem a ver com a proximidade da Primeira Guerra Mundial, que no caso do próprio Thomas Mann, o Matemática é um romance que atravessa uma fase da vida dele em que ele começa a escrever o romance, até comentei com isso mais cedo. Ele começou a escrever o romance de Matemática em 1912, logo depois de fazer a Morte de Veneza. E a ideia dele era fazer um contraponto cômico com a Morte de Veneza, fazer uma história num sanatório de subglósso, mas que focaria num caráter mais excêntrico, né? E, inclusive, o início do filme e o início do romance focam mais essa parte mais humorística, assim, na parte mais das personalidades pitorescas que ele encontra no sanatório de Berghof. Só que havia uma guerra no meio do caminho, e a guerra obrigou, de alguma maneira, o Thomas Mann a repensar várias questões. Ele começa a guerra com uma posição mais conservadora, pró-Alemanha, escreve as reflexões de um político em que ele tenta justificar intelectualmente por que ele é um intelectual conservador. Ele coloca político no sentido de que o oposto disso seria o intelectual francês, inglês, assim, que tal como o Settembrini coloca que não dá para dissociar o intelectual do político. Então, nesse sentido, ele tem um posto político, ele é conservador nessa época, mas ele considera-se apolítico porque ele acha que a posição que ele chama de literato da civilização, que é a posição ocidentalista, por assim dizer, ela politiza demais as questões e não dá espaço para a dimensão da estética, da arte, porque ele, nessa época, tinha uma posição que era mais esteticista em relação ao mundo. Ele acreditava que até aquela dicotomia, né, de civilização contra cultura, ele que se colocava do lado da cultura, e ele acreditava que a visão da civilização seria uma visão que denegriria esse aspecto da beleza, da estética, da arte, etc. Né? E ele, ao final da guerra, ele já começa a repensar o posicionamento dele e começa a mudar de lado.
porque ele começa a perceber que o lado que ele estava defendendo, de alguma maneira, estava errado. Inclusive pelo que aconteceu logo no início da República de Weimar, que veio a República de Weimar e a oposição mais virulenta que havia ao novo regime, que era um regime de perfil mais social-democrata, vinha da extrema-direita, né? Vinha dos grupos nacionalistas radicais que estavam ressentidos com a derrota da Segunda Guerra, com o Tratado de Versalhes, e que o Thomas Mann já início da década de 20 já percebeu que aquilo era muito errado. Nessa época o Hitler ainda nem era uma figura com tanta proeminência política na Alemanha, né? Tanto que o Partido Nacional Socialista já existia, mas o Hitler só começa a adquirir proeminência em 1923, que é justamente no ano que o Thomas Mann escreve um ensaio chamado da República Alemã. Então, Thomas Mann, quando a questão já estava bem embrionária, ele já percebeu o risco econômico que havia. Houve um fato político concreto que fez ele se preocupar com isso, que foi o assassinato do ministro das Relações Exteriores alemão, que foi o Walter Rathenau, que era um ministro judeu, e o Thomas Mann ficou preocupado com a questão do antissemitismo diante desse assassinato. Então, talvez isso tenha sido um estopim para ele começar a perceber que o lado conservador dele já estava guinando para uma extrema-direita que ele não concordava com esse rumo. Ele começou a perceber, assim, colocando ele no papel do Hans Castorp, que talvez o Setegrini tivesse um pouco de razão, né? Por mais que o Setegrini seja tratado tanto no filme quanto no livro como um personagem meio prolixo, meio pedante, inclusive tem uma cena que não tem no romance, mas no filme fizeram, mas acho que acabou que teve um elemento que eu acho que ajudou a resumir um pouco várias questões do livro, né? Que o Setegrini do nada ele começa a desaparecer para tudo. Ele é realmente para usar uma expressão pejorativa, um palestrinho, assim, né? Qualquer assunto, a pessoa dá o mínimo pretexto e ele começa a fazer dissertações super longas sobre qualquer tema, né? Então, eu acho que o filme teria feito aquela cena lá que ele estava dando palestra pro Hans Castorp, de repente todo mundo pega uma cadeira para assistir. Não tem no romance, mas assim, eu acho que resume bastante o espírito da coisa, assim, sabe? Então, o Thomas Mann muda de lado e o Montanha Mágica mostra os bastidores, por assim dizer, dessa mudança ideológica dele, que vai ter impacto até para depois, né? Porque ele foi um dos raros intelectuais alemães que não era nem comunista nem judeu, que foi obrigado a se exilar em 1933, quando o Partido Nazista assumiu o poder, né? Quando o Hitler vira chanceler, né? Ele tinha se fosse só olhar pela questão étnica ou pela questão ideológica, ele não teria nenhum motivo para poder ser contra o regime nacional socialista e ser um dos mais visados pelo regime, né? Mas ele, mesmo sendo uma origem social burguesa, de Nürnberg e tudo mais, ele, uma década antes, já tinha começado a se posicionar contra isso, né? Então ele acabou formando um contraponto muito interessante para todo aquele revisionismo que alguns intelectuais fizeram, mas a gente não percebeu como a coisa estava escalando, né? Nós somos talvez enganados, somos ingênuos. O Thomas Mann foi um exemplo concreto de que não. Já na década de 20 ele disse os claros de que havia uma coisa errada acontecendo e que ele, como intelectual público, se posicionou de forma bastante clara e, na minha opinião, correta em relação a essa questão, né? Então ele já em 1933 teve que se exilar, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, já nos Estados Unidos, ele fez vários discursos na rádio que eram retransmitidos para a Alemanha contra o Hitler, né? Foi até publicado em português, né? Discurso contra Hitler, ouvintes alemães, né? Então a Montanha Mágica antecipa a importante atuação que ele tem, não só como escritor, mas como intelectual público contra o nazismo, contra a extrema-direita, né? Inclusive, também só recentemente da revista Cult que troca nesse tema, acho que edição de junho desse ano, só que foca mais no José e seus irmãos, que o outro romance dele foi republicado, mas enfatiza muito essa questão dele como intelectual público, então vale como sugestão de leitura. Então, só para fechar minha fala, a Montanha Mágica tem várias dimensões temáticas, tem o tema da morte muito interessante de tocar, até porque o filme não toca tanto esse tema, mas o romance deixa logo bem explícito que aquela questão das mortes subsequentes da mãe, do pai e do avô, um espaço muito curto de tempo, né, entre 5 e 8 anos de idade do Hans Castorp, tem um impacto profundo sobre a personalidade dele. Ele adquire uma relação com a morte que de certa maneira, mais sóbria, mas também tem um certo fascínio, né? Ele numa perspectiva mais ampla, ele perde um pouco da virtude burguesa, justamente porque ele tem uma relação mais estética com a morte, tem uma relação mais... ele não tem uma relação tanto de dever em relação à vida, como por exemplo os personagens do Vandenbrooks, né? Então, o Hans Castorp tem um pouco de Gustav Anschenbach, se você for colocar dessa maneira, só que enquanto o Anschenbach vira isso durante a morte de Veneza, o Hans Castorp já é assim desde o início, ele já tem um fascínio estético pela decadência, pela morte, pelo elemento,
seria muito mais sombrio, mas um sombrio, se você olhasse uma perspectiva do Settembrini, né? Uma perspectiva da civilização, ele tem uma relação meio como falar, uma visão meio decadentista, né? Mas assim, o romance toca nessa questão da morte muito importante, inclusive é meio que o que no final das contas é o grande pedagogo do Hans Castorp no romance não é nem o Settembrini, não é nem o Nafta, é de certa maneira a paixão dele pela Cláudia Schauffrath. Assim, é isso que faz ele ficar no sanatório, mesmo quando ele tem um diagnóstico de que pode ser liberado, né? Ele explicitamente é liberado pelo Dr. Beres, e até por isso que o Dr. Beres briga com ele tanto no filme quanto no livro, né? Porque, já que ele não pode brigar com o Joaquim, porque o Joaquim não pode ser liberado e quer ir lutar, então de uma maneira ele desconta no Hans Castorp essa frustração, né? Mas ele também está bravo com o Hans Castorp porque ele está no sanatório só por causa da paixão e por essa relação meio estética que ele tem com a doença, né? Porque ele já estava liberado. Ele teve aquele início do romance que ele estava com febre, mas ao longo do tempo os médicos percebem que ele não tem uma coisa tão grave a ponto de ele realmente precisar ficar lá. Ele fica lá porque ele quer, de certa maneira. Então essa temática é interessante, temática política ideológica, a ponto de que existe uma resolução bem dramática, né, de um duelo de armas para resolver uma controvérsia ideológica, né? E acho que nesse aspecto também, infelizmente, um romance muito, tratou de uma questão que acaba sendo bastante contemporânea pela questão das guerras culturais, né, de que as divergências ideológicas entre as pessoas, e mesmo que as nações acabam ganhando rumos muito radicais, né, de você, de uma maneira, mesmo que não literalmente, mas de uma maneira simbolicamente querer, como fala, destruição do seu adversário, né? Então, acho que nas guerras culturais que acontece muito no debate contemporâneo, às vezes tem uma relação que vai além da divergência ideológica, tem uma relação de você realmente querer aniquilar, mesmo que simbolicamente, aquilo que você não concorda, né? Então acaba que esse diálogo sobre Nafta tem um aspecto bastante contemporâneo também, né? E por fim, só para vocês, eu queria ver que vocês teriam a falar, ele é um romance de formação, né, um Bidus romano, só que ele é um romance de formação meio irônico, porque o Hans Castorp não necessariamente ele sai mais amadurecido nessa história, né? Eu, na minha monografia, ainda tentei de maneira acreditar que ele era realmente um romance de formação bem aos modos do Wilhelm Meister, mas relendo o romance agora, em 2025, ou seja, 15 anos depois que 14 anos depois que eu fiz a monografia, eu percebo que ele é muito mais irônico em relação a essa questão da formação do que na primeira leitura que eu fiz, né? Acho que tem, claro, uma dimensão de vida, tem uma dimensão, ele aprende realmente algo sobre a vida e sobre a morte, né? Como o próprio episódio da Neve mostra ao longo da história, mas o Thomas Mann já está, por mais que ele tenha politicamente se tornado mais otimista, mais progressista, né, de acreditar que realmente tinha alguma coisa para defender, em vez de se defender uma posição mais estética, de defender a civilização, mas artisticamente a temática ainda tem um quê de decadentista, né? Ainda tem uma desilusão, um quê de fã de Seckler, né, para usar uma expressão assim, um certo decadentismo de que talvez aquela formação não seja tão plena, tão completa, não? Talvez aquilo que o Goethe tinha conseguido fazer no Rivière Meister, naquele mundo da época de Revolução Francesa, de ter toda uma expectativa sobre aquela nova era que estava se formando, e que realmente podia ter um processo pedagógico que levava o Rivière Meister a se tornar realmente alguém, mais automotivado, não só do ponto de vista ético e estético, mas até do ponto de vista social, né? Alguém que pode se integrar mais à sociedade. No caso do Hans Castorp é o completo oposto disso, porque ele escolhe se isolar das suas responsabilidades cívicas, sociais, ficando por 7 anos no sanatório, mesmo com os parentes indo lá tentar buscar ele, que é o que você mostra no filme, né? Mas no livro tem um parente que tenta buscar ele, né? No sanatório para ele voltar, mas ele não quer voltar, ele meio que abandona os seus planos de ser engenheiro, porque ele, de alguma maneira, se encantou com aquela atmosfera que não tem as responsabilidades da planície, né? Que tem uma expressão que eles usam muito no romance, tipo, o mundo da planície contra o mundo nosso, né? Então, não tem formação no sentido de ser alguém integrado à sociedade, ele vai para uma espécie de um escapismo, de certa maneira. E isso é até uma diferença em relação ao livro. No final do filme, ele só fica parado lá e com as notícias da guerra, né? Mas o romance, eu estou dando um monte de spoiler, mas assim, acho que são spoilers que eu não tenho tanto peso, porque realmente o romance vale a pena ser de qualquer jeito, mesmo se você sair no final. Ele vai para a guerra no final do romance. Ele não fica confuso, que ele fica no filme. Quando ele sabe a notícia da guerra, ele imediatamente prepara as malas e vai embora.
ele conversa com o Settebrini antes, o Settebrini lamenta que ele vai embora e tudo mais, mas ao mesmo tempo reconhece que é uma decisão, que ele está tomando uma decisão, que isso que é importante, né? Porque a preocupação do Settebrini é que o Hans Castorp estava abrindo mão de ser uma pessoa proativa, né? De ser uma pessoa firme nas suas decisões, de ficar encantado com aquela atmosfera carentista. Então, mesmo que seja uma decisão que está levando ele direto à morte, tal como a decisão do Joaquim, né? De mesmo quando a gente voltar para a planície, mas é uma decisão de qualquer maneira. Então, fica um tom meio ambíguo, né? Porque ele vai descer para a planície para morrer, ele vai lutar na guerra, ele não tem nenhum preparo militar para isso contra o primo, então ele está indo em direção à morte. Mas ao mesmo tempo, ele conseguiu sair do marasmo que ele estava durante boa parte do romance. Até a aparência física dele mostra isso, né? Que ele começa a deixar o cabelo crescer, se preocupa com a aparência. Que no início do filme ele é todo arrumadinho, né? E no final vai ficando cada vez mais desleixado com a aparência, que mostra o desleixo interior dele, né? Então, no final do romance fica essa ambiguidade. Ele vai para a guerra e é uma decisão triste, mas ao mesmo tempo ele de alguma maneira consegue escapar da atmosfera paralisante que ele estava. Então fica uma certa... O livro inteiro é marcado por ambiguidades. O Robert Thomas Mann, como um todo, principalmente na primeira fase, né? A fase do Vanderbrooks, uma vez você tem essa questão da ambiguidade muito forte, né? Mas a matemática, no final, deixa essa questão meio aberta, né? Será que foi uma decisão cívica? Foi uma decisão de uma decisão proativa? Ou será que, na verdade, é decisão indo em direção à morte, né? Bom, acho que é isso que eu falei. Obrigado, Caio, pela fala, por estar aqui presente, né, na UEF aqui com a gente, ter topado, né, fazer o evento, conversar com a gente e expor, né, um pouco sobre o autor, sobre a romance e a relação com o filme. A gente agradece bastante, né? E não sei, eu pensei que a gente pode discutir talvez um pouco essa relação entre o filme e o livro. Estou curioso para ver o que vocês acharam. A Débora, né, a Luísa do filme. Isso também não é uma crítica, né, mas eu fiquei pensando assim, eu também assisti várias vezes esse filme, né? E dessas últimas vezes aqui, agora vendo aqui, algumas coisas que me ocorreram, né? O romance tem muito essa questão do tédio, né? Um elemento muito, muito importante, né? Essa longa duração do romance, né? Essa extensividade do romance é o tema do romance, né? O tédio, e a própria narrativa vai tentando, né, por exemplo, isso, criar, né, essa sensação na gente, essa palavra alemã, né, esse Langeweile, né, essa longa duração, né, esse tempo alongado, tempo longo. O filme, ele é longo, assim, mais ou menos longo, né, para um filme, na questão da duração, mas não é isso, né, claro que a questão não é só essa. Porque me ocorreu assim, que o filme de fato ele é bastante dinâmico, né, por outro lado, né? E eu, como eu disse no começo, não é uma crítica, mas eu inclusive achando interessante, e acho interessante, né? Claro, é interessante, né? Mas eu estou só tentando trazer um outro ponto de vista sobre discutir aqui um pouco, né? Mas o filme de fato tem esse dinamismo, né? E toda essa teatralidade também, né, na representação, né, a gente discutiu aqui também no intervalinho, né, essa conversa do Hans Castorp e do Settebrini, e os pacientes, né, os internos do sanatório montam ali um teatrinho, né, um palco para eles, aí o filme é cheio um pouco dessas reduplicações, né, da representação, certas quebras, né, de representação, como o Settebrini, né, apresentado está olhando, né, para a câmera, assim. Então esse lado mais teatral, né, quando falando de expor ali a própria questão da representação, ou de certa forma exagerar, né, um pouco exagerado
nas expressões, né? E isso, assim, eu só começou assim, só me chamou a atenção um pouco, tudo isso vai criando uma certa dinâmica, né? Que é um pouco diferente dessa questão do tédio, né? Que vai perpassando um romance e também poderia ser, digamos assim, recriado por meios por elementos, né, do cinema também. Não sei se vocês concordam com isso, não sei se vocês querem falar alguma coisa sobre esse assunto. Pois é, isso é bem interessante nesse filme, né, que, para comentar um pouco do que vocês dois falaram, né, o Caio também começou dizendo que algumas coisas no filme ficam mais claras caso a pessoa tenha lido antes, né, também. Eu concordo com isso e também, ao mesmo tempo, se sustenta como filme também, né, de maneira independente, muito bem. Assim, é um filme bom, é um filme bem feito, com opções interessantes, mesmo sem ter a narrativa de fundo, assim, né, me parece. Mas uma das coisas é essa agitação que o filme mostra, né, que é um filme com som muito interessante, né, tem sons altos em muitos momentos e a gente teve a questão da caixa de som também, Exigiu muito da caixa de som. Exigiu muito da caixa de som do Harvey, mas algumas cenas, assim, claro, do romance também, assim, eu fiquei pensando como o filme tem uma clara distinção de som e de agitação e de presença viva e vivacidade e tal, entre o interno e o externo, quando mostrou cenas de neve e tal, claramente há um contraste muito grande que parece essa coisa mesmo de enfatizar que era uma bolha, né, de pessoas ali juntas em meio a, né, um lugar ermo, né, e isolado mesmo. Que no romance fica como uma sensação, mas não fica visualizada, obviamente, pela diferença de mídia. E aí aqui também a gente tem o romance também tem uns momentos de diálogo e tudo mais, mas que são, parece que, intensificados mesmo no filme, né? Então a cena, por exemplo, a primeira cena de ficção coletiva, que no romance é descrito como um certo choque para ele e tal, tem muita coisa acontecendo, as pessoas falando de coisas muito diferentes e tudo mais, e no filme é bem alto, né? Bem ruidoso, e as pessoas estão falando assim, mais ou menos ao mesmo tempo e tal, parece que está mesmo incutindo, né, essa sensação de estar em um ambiente quase deixa ele meio atordoado, enfim. Em outros momentos também, quando ele está chegando e andando no corredor, ele escuta aquelas vozes vindo dos quartos, né, assim, bem no início, assim. Aquele som é muito bem feito no filme também, né, que é o som meio vindo de longe, mas que tá, é a coisa do, e aí é o primo que comenta com ele, né, as pessoas querem mostrar que estão doentes às vezes e tal, nessa cena. Esses sons do filme são muito bem jogados. É claro, a cena também da radiografia, com aquele som assim, absurdamente alto e parece uma coisa, enfim, bem intensificada. Assim. E nesse sentido, eu acho que o filme aproveita bem a linguagem visual, né, para pegar o material das descrições do romance e equalizar de alguma maneira, né, intensifica em alguns casos, diminui em outros. No caso dos diálogos, por exemplo, no romance não tem como a gente ouvir diálogos simultâneos, é claro, né? Isso pode ser narrado pra gente. Enquanto uma pessoa falava isso, outra pessoa falava aquilo. Mas no caso do filme, a gente consegue realmente ouvir a simultaneidade de vozes, eles aproveitam isso em muitas cenas. A coisa também deles colocarem as cadeiras para assistir é muito interessante, né? Porque aí é um caso contrário, não tem som para isso, é só o ruído das pessoas pegando as cadeiras, mas é a movimentação de ver isso acontecendo enquanto a gente só escuta, na verdade, é o diálogo, né, dos dois. Assim, escuta em primeiro plano, digamos assim, o diálogo, mas a gente vê aquela movimentação da plateia, é muito engraçado, é um humor físico, né, assim, um humor que está presente também no romance e tal, mas que ali é colocado de uma maneira, enfim, traduzido imaginaticamente, uma coisa, e é um acréscimo, né, nesse caso também. Eu acho que pega bem o tom, de fato. Mas queria que vocês continuassem comentando, então, alguns desses aspectos. Mas eu teria uma aposta de que, com certeza, a Morte de Veneza influenciou na composição tanto do Mascastor quanto do Settembrini, porque o modelo físico do Tatsu
me pareceu muito a inspiração para fazer o Hans Castorp, né, no filme. Porque no romance não dá a impressão de que ele é realmente muito vaidoso no romance o livro deixa bem claro, mas me parece que o ar do personagem no filme transmite uma ingenuidade, uma melancolia que talvez não pareça tanto no romance. Ele parece mais novo até, né? Sim. Do que o personagem é no começo. A impressão que eu tive no romance é de que o Hans Castorp era um personagem mais memorável, vou colocar dessa maneira, sabe? Por exemplo, nesse livro até ele toma algumas broncas tanto do primo quanto do Setegrini, porque ele está sempre caçando de tudo. Ele enfatiza mais o lado melancólico dele. E aí nesse ponto que eu acho que é mais de Morte em Veneza. E no caso do Setegrini, que é uma questão que eu tenho mais cedo com o Danilo, no romance nunca é explicitado que o Setegrini tem uma atração homoerótica pelo Hans Castorp. Ele é sempre sugerido de alguns tipos, uma coisa bem assim, como o Thomas Mann, né? No Morte em Veneza, talvez seja o caso mais explícito, mas em geral ele sempre toca nessa questão da homossexualidade, do erotismo de uma forma mais sutil. Que fica parecendo no romance, tem outros comentadores que falam um pouco sobre isso, depois posso fazer referência. Aquele pendor pedagógico do Setegrini é muito direcionado aos jovens homens. Né? E sempre que se toca na questão da sexualidade, o Setegrini é meio evasivo. Então, a atração dele por Hans Castorp não parece ser só uma questão pedagógica e intelectual, parece também de uma atração romântica. Né? No livro, isso, eu não captei isso na primeira vez que eu li, na segunda vez eu consegui captar um pouco melhor, mas agora no filme é explícito. Inclusive, até a própria cena no final, que o Hans Castorp fica do lado dele no duelo, colocando em relação às mãos, né? E a parte que ele chega e fala te amo, né, pro final, na hora do duelo. Acho que ele fala te amo, Giovanni. Ele fala, então, não tem isso no livro. Então, realmente, o diretor, eu acho que fez algumas escolhas de tentar fazer mais paralelos entre uma temática e o Morte em Veneza, né? De pensar a relação a Schembar e Tags ou uma relação Setegrini com o Castorp. Né? Agora, essa questão do... Pode falar. Pode terminar e depois eu falo. Não, pode falar que eu queria esse ponto que era aqui mais urgente, mas pode falar. Só assim, repetindo sobre o que você falou, que tem sobre esse motivo erótico, né, que aparece aqui também, né, no filme de Yuri, no romance, essa relação do Hans Castorp com, eu esqueci o nome dele, não sei pronunciar, mas esse jovem amigo, né, do Hans Castorp, Primislav, né, alguma coisa assim, né, e desde relativamente cedo na narrativa, o Hans Castorp faz essa relação, ele lembra dele, dos traços, né, desses traços mais orientais, né, assim como a Cláudia, né, os slavos, né, uma das palavras que eles usam, né, e ele desde quando já faz essa relação entre os dois, né, que eles são de fato parecidos, né, e essa atração que ele tem pelos dois, né, uma atração erótica. Não, mas o que eu até queria talvez comentar em relação que também só me ocorreu, né, em relação à fala da Luísa, né, e concordo, né, com esse elemento de festa que é bastante ressaltado no filme, né, que é interessante porque isso, acho que se utiliza elementos, né, da linguagem do cinema, né, assim, possibilidades que no romance se dão de maneira diferente, né? Eu quero dizer, o romance tem, né, claro, esse embate de ideias, né, essas diferentes perspectivas, mas elas sempre são relativizadas, os próprios embates, né, são relativizados pelas situações, né, existe essa ironia, né, na narrativa, esse distanciamento, esse rebaixamento de certas aspirações, né, altas, intelectuais, né? Mas isso, claro, né, essa forma do romance, né, vai construindo, né, tudo isso, né, ao longo das 1000 páginas, né. No filme, né, parece que isso é feito bastante, assim, cada discussão, né, já é relativizada na hora através dessas quebras, né, de representações institucionais,
dos elementos musicais, né, da própria atuação, né, dos atores. Sim, esse é um ponto bastante importante do ponto da questão de relativizar as discussões nas situações, porque, por exemplo, o próprio personagem do My Hero Peppercorn, que me surpreendeu no filme, porque eu achei que era um personagem difícil de adaptar, porque no romance ele para usar, eu falo, os modelos filosóficos, ele é o Nietzsche do romance, né? Claramente ele é um personagem vitalista que representa o elemento do orgânico, da terra contra a dimensão do espiritual, do intelectual, etc. Então, ele acaba também sendo uma influência pedagógica do Hans Castorp, porque ele se opõe, ao mesmo tempo, ao Serafim Nafta. Os Serafim Nafta são considerados por ele como só discussões intelectuais que têm até o seu valor, mas são menores diante da situação concreta da vida, né, da vida e da morte, né, porque está numa situação de um quadro de saúde bastante complicado, né, então ele fala que essas discussões não importam diante da angústia que ele está sentindo na situação, porque ele queria viver a vida de forma intensa, de forma boêmia, aproveitando a música e tudo mais, mas ao mesmo tempo ele se sente desgostoso pelo fato de que ele está num quadro de uma doença muito avançada. Inclusive tem um surto, né, no meio da festa lá, que, por isso que eu falei que era bastante difícil de adaptar no romance, mas acho que o diretor conseguiu fazer isso bem, né? Passa bastante da agonia que a gente tem dentro dessa parte do romance, né? E é um caso assim, realmente assim, o embate desse foi literalmente relativizado pelo personagem, assim, diante de uma situação mais concreta. E ele próprio não consegue ter nenhuma fala dele, né, o Peppercorn. Ele sempre começa a falar uma coisa e interrompe sempre, porque a ideia é realmente essa, né? Ele é o oposto do Ben Affleck, ele não é um intelectual, ele é um vitalista, né? Então ele se expressa mais pela linguagem corporal, pela sua vitalidade, né? Então todo mundo fica de maneira hipnotizado por ele, né? Assim que ele chega no sanatório, já todo mundo já começa a ficar encantado pela personalidade dele, né? Pelo carisma, de certa maneira, que ele tem, né? Então ele é um personagem difícil de adaptar, acho que o filme conseguiu fazer ele muito bem, né? E só uma outra curiosidade em relação à questão biográfica. Não sei se vocês lembram que o Ceternini vai se mudar para um lugar perto da pensão que o locatário se chama Lukacek. Isso já dá uma pista de quem inspirou o personagem do Nafta. Você sabe quem que é? O Nafta? Lucas? Exatamente. George Lukács, o filósofo húngaro, o Thomas Mann travou conhecimento com ele, né? Inclusive o Thomas Mann participou de uma baixa assinada para o Lukács ser libertado, né? Porque o Lukács participou da Revolução Húngara de 1919, né? A Revolução fracassou e segundo o governo conservador, ele estava com risco de até ser morto, né? E o Thomas Mann e o Max Weber, que foi professor do Lukács anos antes, fizeram uma baixa assinada de intelectuais para poder salvar a pele do Lukács, né? Só que o Thomas Mann, quando conheceu pessoalmente o Lukács, ele percebeu que era um sujeito extremamente inteligente, mas extremamente problemático, no sentido de ter ideias muito radicais que apontavam para várias direções, assim, e essa mescla que o personagem de Nafta tem de ser um jesuíta revolucionário, de ser um revolucionário do conservadorismo, é um pouco a impressão que o Thomas Mann teve do Lukács, de ser alguém que era tão radical no seu anseio por poder, por modificar radicalmente, estruturalmente a ordem do mundo, que aquilo ali seria uma visão quando teria de mais reacionário como teria de mais revolucionário, né? E o Thomas Mann ficou assustado com isso e se inspirou inclusive fisicamente no Lukács, né? Tanto que o Nafta, assim como o Lukács tem origem judaica, para compor o personagem. Então muitas das ideias do personagem Nafta, mesmo que tenha uma viés cristão que não aparece no Lukács, embora o Lukács teve uma fase cristã, né? Até não queria levar ao minhas formas, alguns textos mostram o breve flash que teve com o cristianismo naquela época, né? Principalmente via Kierkegaard, né? Então, mas aquela visão muito focada no absoluto, na ordem, né? Tentar dar sentido ao mundo, né? Que o Lukács tinha na sua fase jovem, né? na Unha Solas, na teoria do romance, aparecem bastante no personagem do Nafta, né? Até eu passei um artigo, né? Que eu escrevi sobre isso, né? De que o Thomas Mann usou o Lukács como modelo. O Lukács, anos depois, admitiu que sabia que tinha sido usado como modelo pelo Thomas Mann, né? Então tem isso, sim, tem esse elemento biográfico também, né? Tentando pensar em, como você mencionou, né, que fase do Lukács isso aconteceu, né, e também foi alguns anos antes de escrever, eles vão começar a escrever, né, o romance, esse conto, né, que teve uma diluição aí, dessa impressão que ele teve, né, que depois também provavelmente não continuou correspondendo.
Mas é uma questão também interessante que vocês estavam comentando sobre como tratar certos personagens e tal, ou certas cenas, como ser difícil. Eu ia falar um pouco do início do filme, por ter tem a caminhada dele solitário, né? E depois a chegada ao sanatório, né? E o romance tem aquele prólogo, né? Esta história será sobre este personagem, e depois a narrativa de fato começa. Assim. Será que vocês acham que... Eu fiquei pensando que isso talvez tenha sido transposto nessa transição aí no filme, né? Nessa cena primeira inicial dele, como quem diz, estou enquadrando este ser, né? E vai ter um monte de personagem depois, mas estamos falando desse. E sem precisar colocar uma voz em off, por exemplo, narrando o prólogo, né? Simplesmente mostrando, mas tendo esse mesmo efeito. Vocês acham que foi mais ou menos essa intenção ou que foi o efeito dependente da intenção? O que me ocorre assim, também em relação a esse início do filme, né, é essa imagem, né, dele andando na praia, né, com o mar no fundo, né, a praia, isso remete à origem, né, do Hans Castorp na Hamburg, né, que é uma cidade à beira do mar, né, tem um pouco fluvial, né, em Hamburg, mas assim, tá uma cidade, assim, bom, a gente pensa em Lübeck, né, que é onde Thomas Mann nasceu, né, que de fato a gente tem a praia, né, tá à beira do mar, e claro, durante o romance eles sobem, né, ele vai subir e ver lá em cima, né, então essa diferença entre praia e montanha, digamos assim, né, que é muito produtiva no romance também, como o Caio falou, nessa maneira, né, como eles chamam, né, lá de baixo, as pessoas lá de baixo, a vida lá embaixo, né, tem essa contraposição. Isso eu acho que é abarcado nesse início, assim, dependendo nessa praia, né. Sim, acho que fizeram muito bem essa transição. Assim. Outro ponto que me interessou bastante no filme foi a maneira como fizeram bem o Joaquim, o primo dele, né? Porque realmente no livro passa toda aquela coisa do militar, disciplinado, que leva tudo muito a sério. E outra questão que é importante fazer é a gente mostrar isso, inclusive na relação dele com a Marúcia, que é a garota que ele é apaixonado, que inclusive é um dos principais deboches do narrador do romance, né? Porque a Marúcia no livro, o narrador sempre faz questão de enfatizar que ela tem uma aparência física muito voluptuosa e sempre que fala sobre isso mostra que o Joaquim fica meio encabulado e o Hans Castorp fica notando isso no primo, que inclusive é um dos motivos pelos quais o Hans Castorp não pode falar sobre a Cláudia Schonfeld com o primo, porque se o primo fica encabulado em relação à garota que ele é apaixonado, o Hans Castorp não pode puxar assunto sobre a garota que ele próprio está apaixonado. Então isso acaba gerando um problema para ele não ter um interlocutor para falar sobre as paixões dele. Mas no filme mostra bem isso, né? Porque a Marúcia fica rindo de tudo e como fala, tem uma garota bonita e toda vez o primo fica encabulado, né? O Joaquim fica encabulado e mostra muito essa coisa, né? De uma pessoa assim disciplinada que acaba tomando decisão que foi mortífera para ele, né? Porque sabia que corria o risco de morrer se ele voltasse para isso, não estando totalmente curado, mas ele é o oposto do Hans Castorp nesse ponto, né? Hans Castorp se encontrou naquela atmosfera, naquele ambiente, né? Enquanto o primo estava lá simplesmente por obrigação, ele não queria estar lá, e tanto que isso talvez no romance fique um pouco mais claro, né? Ele evita as atividades sociais no sanatório porque o foco dele é recuperar, é seguir uma dieta e se preparar para que o mais rápido possível o Dr. Behrens libere ele, né? E o primo fica tentando, o primo no caso, o Hans Castorp, querendo aproveitar mais aquele mundo, não pode, porque até mesmo depois da janta, o Joaquim tinha caído dormir logo, enquanto o Hans Castorp quer ir lá, tentar flertar com a Cláudia Schonfeld, quer puxar conversa com as pessoas, né? Esse é outra personagem que ficou muito bem adaptada no filme, a Sim, exatamente. Aquela cena dos 28 esmurros de peixe,
no filme, no livro ela já é engraçada, no filme ficou mais engraçada ainda. Acho que esse foi um caso muito bem sucedido assim, de adaptação, porque é uma personagem excêntrica, irritante no romance, e o filme conseguiu mostrar isso bem. Assim, como ele se afetou, né? Como ele se afetou. No filme isso é bem intensificado. Sim, exatamente. Só uma coisinha sobre a Safra Stern, né? Que já que a gente está esperando, mas a gente está no setor de alemão, Stern, né? Que é o Frau Stern, a língua do Stern, que é incomodar, Stern, né? Em inglês. Então, uma palavra que, assim, as coisas que incomoda, né? A palavra Stern é usada, assim, né? Nesse sentido, né? Perturbar, né? O não perturbe, né? Então o próprio nome, né, já é aquilo que minha avó se chama a Ingrid Danam, né, um nome eloquente, né? E ela troca muito as bolas, como se diz, né? Como é que é nesse final, né? Magnético. Magnata e magnético. Ela faz isso muitas vezes, né? E se incomoda muito o Ganscasco no começo, né? A pessoa, tipo, parece que ela é assim, né? Não tem boa formação, né? Mas depois ele entra um pouco nessa lógica da cauchura. A senhora Clifford, que é aquela que... Clifford. Que é meio que a confidente do Hans Castorp para falar sobre a Cláudia Chauchat, né? Ela tem uma fascinação. Sim, ela tem, assim, dá a entender que ela também, de uma maneira, está apaixonada pela Cláudia Chauchat. Então, o filme também, eu acho que conseguiu fazer isso bem, de mostrar que... Ao mesmo tempo, ela gosta do Hans Castorp. Então, ela tem um triângulo amoroso operando, né? Porque eles são confidentes, sobre se ele quer falar alguma coisa sobre a Cláudia, ele recorre a ela, né? E ela também traz fofocas para ele, né? Sobre a Cláudia, né? E o filme também consegue mostrar que, no final, fica bem esquisito, aquela cena lá, que no romance o equivalente dela seria o capítulo A Grande Irritação, né, que tá todo mundo brigando ao mesmo tempo no sanatório, ela meio que, naquela agitação, acaba meio que mostrando fisicamente assim, que está apaixonada pelo Hans Castorp, né? De alguma maneira, ser confidente dele sobre a Cláudia também é uma forma dela também se aproximar dele, né? A cena do duelo, voltando a ela, também acho que ficou bem interessante, assim. E isso não aparece no romance, acho que foi uma escolha bem feita no filme também, de mostrar isso tossir no meio do duelo, né? Para enfatizar que eles são dois tuberculosos que estão brigando por política e no meio de um duelo de armas, assim, a doença ataca, né? Sabe? Tosse no filme todo, né? É muito assim. Sim. Bem colocado, assim. Acho que ficou muito bem feito, assim, porque... Mas é uma intrusão mesmo. Porque isso é uma questão que a linguagem do cinema permite que a literatura não permite, né? Assim, quem foi lembrar o tempo todo de que estão com sanatório tuberculosos, né? Que a doença e a morte estão permeando eles toda hora. No romance isso, claro, parece, mas o filme tem outras possibilidades para fazer isso, né? E faz muito bem, né? As pessoas sendo ataque de tosse no meio da janta, o duelo de armas com as pessoas no meio do duelo, né? Acho que o filme conseguiu traduzir bem essa atmosfera... enfermidade. Exatamente, enfermidade, né? Que até o apelido do Hans Castorp no romance, ele é um filho enfermiço da vida, né? Que você permite a ele. Que é uma paródia, né, de uma expressão que é usada por William Meister, que acho que é filho enfermo do rei, se eu não me engano. Que é um dos paralelos que tem nos dois romances, né? Que a ideia do romance é todo momento de mostrar que o Hans Castorp é o William Meister possível no mundo decadente de Primeira Guerra Mundial, no mundo... Que até isso não, obviamente o filme tem muito espaço para fazer, mas no romance fala, né, que tem uma epígrafe bastante recorrente de que o ser humano ele não vive só a sua própria época, mas também a época dos seus contemporâneos. Então, se ele vive numa época que limita as suas possibilidades, uma época problemática, em crise e tudo mais, por mais que ele seja extremamente disciplinado, ele não tem muito para onde correr. Ele vai de alguma maneira ser atonado por aquela atmosfera decadente, né? E aí de alguma maneira isso acontece com o Hans Castorp, né? Ele tinha todo um futuro traçado para ele, que ele ia ser engenheiro, ele tinha uma família abastada, tanto que ele consegue ficar 7 anos no sanatório, não tem nenhum problema financeiro, né? Ao contrário do CTB, tem que se mudar e tudo mais. Então ele tinha uma condição abastada, ele tinha um futuro brilhante pela frente, né? A própria Cláudia brinca com isso na noite de Valpurgis, na cena aqui deles, né? Mas ele, assim que ele consegue fugir de uma maneira daquela atmosfera meio Bodenbrooks que ele estava destinado a seguir, né?
que aliás é outro paralelo que os comentadores fazem, né? Hans Castorp seria, no Borderlands, ele seria parte daquela família de Hamburgo, que seria a família que derrotou o pessoal de Lübeck, né? A família que prosperou comercialmente e levou a decadência da família de Lübeck, né? Então, tipo, o Hans Castorp, por lado, tem esse do pessoal que deu certo na Alemanha, né? O pessoal que progrediu com a indústria e tudo mais, né? E ele, como permitindo ele estar nessa outra esfera, ele se cativa por ela. Inclusive, o filme também mostra isso bem, né? Quando ele fica naquelas 3 semanas de castigo depois que ele ganhou o diagnóstico, ele fica até meio delirante, rindo e tudo mais, né? Ele se sente meio liberado. De alguma maneira alcança uma certa liberdade, por mais esquisito que isso possa parecer, ficando de alguma maneira naquela atmosfera dos tuberculosos, né? Em vez de ser uma pessoa inserida na vida prática, por assim dizer. Então, principalmente considerando que ele era uma pessoa tão voltada para a vida prática, né? E eu queria, para finalizar, talvez, aqui eu consiga caminhar para a finalização do nosso debate, perguntar 2 coisas para vocês, se vocês quiserem comentar. Uma é o diálogo em que eles falam sobre doença, sobre corpo e espírito, corpo e mente e tal, e aí tem a frase, toda doença é apenas amor transformado, e depois você tem contra o corpo, na verdade são cenas diferentes, mas o debate parece espelhar mais ou menos a mesma questão. Você tem contra o corpo, ele diz nada contra o corpo, nada contra tudo que envolve o corpo, mas também algo maior do que isso é o espírito. Eu não sei se há ali nessa atmosfera de enfermidade uma necessidade de buscar algo além do corpo, porque o corpo ele está justamente falhando, né, de todos eles, né? E se tem algum paralelo com outras coisas do Thomas Mann que vocês queiram comentar nisso. E a cena do espelho, em que está na nossa divulgação, inclusive, uma das nossas divulgações, que ele olha o espelho e aí ele é flagrado, se olhando no espelho, ele está se olhando de um jeito assim, né, estranho, com um olhar meio avaliativo, assim, e eu não sei se está no romance ou foi uma edição, eu não lembro disso, não. Eu acho que foi uma coisa da possível, das coisas que a gente reflete em si, daí uma cena silenciosa. Eu acho que até ela, né, o modo como a Cláudia se relaciona, né, com os casos que é mais direta, né? Isso, bem mais pelo filme. É mais direta do filme, mas eu acho que ali aquela cena é um pouco essa dele se vê como doente, né? Ele se vê como alguém que pertence ao mundo lá de cima, né? Aquele mundo, ver se tem alguma coisa no olhar que já quase avaliando, se avaliando, se olhando diferente, de uma maneira diferente. Esse desejo dele, né? Pela doença. Mas essa coisa que você falou, pertence esse médico, né? Esses box, né? Algo assim que é um estudante, né? Ele é um psicanalista, né? Ele é uma figura psicanalista, então essa ideia, né, de que assim, a doença, né, no corpo ela é consequentemente uma repressão, a expressão de uma repressão, né, de algo reprimido psicicamente, né, e o corpo expressa isso de uma vez, né. Ele fala isso de diversas maneiras, né, no filme, tem gente fala essa passagem que aparece no filme, né, essa fala dele, né, para os doentes, né, quer dizer, a doença é isso, né, é um amor reprimido, né, e é uma cena importante, né, no romance, porque aí não está no filme, mas o casos ele chega atrasado à palestra e depois de ter tido essa iluminação de que a Cláudia lembra aquele amigo dele e ele ainda ele faz um passeio mais longo, né, e ele tem essa falta de ar, né, ele faz um desmaio até, né, e tem toda esse consciente dele, né, se revela, né, dessa maneira. Antes ele chega nesse estado meio exausto, meio esbaforido, não se sentindo bem, e no coração dele, né, ele fala, o coração pulsa, né, e daí fica perto da Cláudia, né, e tem todos esses sintomas, né, e ele não consegue prestar atenção na palestra, né, essa coisa de então, e esse tema, né, da época, do tema muito forte, assim,
assim, esse tema que aparece nos nossos manos, né, essa dicotomia vida e espírito, né, já tinha sido evocada principalmente para o tema do artista como outsider. Acho que isso aparece no Tony Kröger, aparece no Morte Veneza, de certa maneira no personagem Christian do Wander Brooks, né? Então ele pega o artista como aquela figura que de maneira escapa da pressão da vida burguesa e por isso que ele consegue ter iluminações sobre essa relação bíblica entre vida e espírito, né? De que ele é mais intelectualizado, consegue perceber mais coisas, mas a dimensão da vida não pode ser negada, né? Porque senão vira um CTP, por assim dizer. Então, essa temática da relação complicada entre o corpo e o espírito aparece em outras obras e Thomas Mann. Essa pegada psicanalítica que tem no Tolkien também vai ser revisitada. De certa maneira, acho que o Dr. Fausto, a questão do personagem principal do Alan Leverkill é um pouco isso, né? Porque ele é muito intelectualizado, assim, tem uma obra de arte assim, super complexa, inspirada em Schoenberg e tudo mais, né? Ao mesmo tempo, é uma questão do corpo que, de alguma maneira, motiva aquela arte dele, né? Que é aquele parto demoníaco que ele faz por causa da relação que ele teve com a prostituta, né? Que, inclusive, aparece no Morte Veneza, né? Infelizmente, não podia ver na descrição do filme, mas, assim, eu acho bastante que pegar uma cena do Dr. Fausto e colocar no Morte Veneza, no filme, né? De fazer um cruzamento, já que eu acho que a Morte Veneza do filme é um músico, por que não pegar algo do Dr. Fausto, né? Então acho interessante, mas tem isso porque é uma questão da vida, né? Uma questão da atração erótica, que é o impulso artístico dele, né? Que é o que motivou o pacto demoníaco dele, mas você tem aquilo que também vai custar a própria vida dele, né? Porque é os 24 anos, né? Do Dr. Fausto, né? De novo estou dando spoiler. Ele vai compor a nona sinfonia da melancolia, né? Em vez de ser uma ode de alegria, vai ser uma ode de tristeza, vai ser uma grande obra, mas uma puta triste, mas ele vai pagar com preço de ter a vitalidade dele arrancada, né? Uma coisa meio Nietzscheano, que acho que ele é outro livro Nietzscheano do Percone, né? Que aquele surto dele me lembra um pouco aquela questão do surto do Nietzsche em 1989, né? Em Turim, né? Da questão do cavalo, que ele começa a bradar um monte de coisas em público e tudo mais. E as próprias últimas obras do Nietzsche têm esse aspecto febril, né? O Etiono, o Anticristo, né? Ou seja, alguém que já está no limite assim, das suas faculdades assim, de sanidade, né? Que consegue alcançar voos filosóficos muito elevados por isso e artisticamente também, mas ao mesmo tempo está de maneira à beira de perder a sua conexão com o mundo, né? Já está à beira da loucura, né? Então acho que esse elemento da loucura, de que a arte exige um preço muito alto assim, da vida do artista, assim, acho que aparece uma diferença do Fausto e de alguma maneira aparece como que não é um artista, mas é um burguês, que tem uma tendência estética que avança a sorte, não temática. Acho que por isso a gente consegue juntar nas questões. Só para finalizar, o que eu acho que isso mesmo no caso do Hans Castorp, justamente ele não sendo exatamente a figura do artista especificamente, talvez quebre um pouco também a ideia do artista como esse gênio, necessariamente, no sentido de que ele está tentando pensar algo para fora da vida prática burguesa, mas isso não necessariamente implica ser esse gênio, essa coisa um pouco mais romântica. Vocês acham que isso faz sentido? No sentido de amizade que eu estou vendo, porque no Hans Castorp não é exatamente isso, né? Embora ele esteja com esse conflito. Não, eu acho que sim, né? Outros personagens que não são puramente, né, o artista e tal, mas que tem esse sentido mas tem uma certa pendor estético, né? Tem interesse estético, né? Sim. No romance tem uma expressão em latim que usa o passe texperiri, né? Para mostrar que é o princípio que guia o Hans Castorp no romance, né? De ter aquilo que o Schiller chama de postura do jogo, né? Ou seja, uma disposição em relação à vida que a pessoa de alguma maneira está disposta a sempre experimentar com novas possibilidades, né? Ela não está fechada em uma posição dogmática, né? E de uma maneira esse estado estético que permite, inclusive, eventualmente, uma perspectiva de Bildung depois chegar no estágio ético ou político, né? Então esse elemento do Schiller, da questão do jogo, acho que aparece um pouco no Hans Castorp, né? Parece que tem uma tensão nele, né? Ele também é aquela pessoa que começa ali muito afeito a regras e criticar a maneira como uma pessoa fecha a porta e se incomodar com como as pessoas se comportam e ficar sempre perfeitamente arrumado. Isso parece estar no oposto.
escapar dessa vida muito ascética, muito rígida, sentir a curiosidade que ele tem. Né? É isso, ascética a palavra, talvez, né? Com essa também, esse pendor estético, essa curiosidade, parece ser coisas antitéticas, né? Sim, acho que é isso que permite ele, de maneira relativizar, e não ficar que nem o primo, por exemplo, né? De maneira que permite ele, como fala, transitar melhor naquele mundo, é que ele está sempre disposto a experimentar coisas diferentes. Obviamente o filme não tem como mostrar tudo, mas no romance ele chega a estudar astronomia, ele chega a participar de sessões espíritas, estudar, acho que até botânica, enfim, tudo. Assim, ele realmente aproveitou muito bem os 7 anos do sanatório. Assim, ele realmente fez se entrar numa build, embora não tanto do ponto de vista ético, mas do ponto de vista de um estético. Agradecendo mais uma vez nosso convidado, Caio Felipe, agradecendo a parceria do Nilo e ao apoio da nossa monitora maravilhosa, Débora, e todo mundo que veio assistir ao filme também, muito obrigada. A gente está encerrando então o ciclo de eventos de extensão neste semestre, mas a gente continua no ano que vem. Por favor, acompanhem aí. Obrigada. Obrigado. Obrigado, Caio. Obrigado. Não só também agradecer, né?